Mateus 22, a partir do versículo 41. Já? Então vamos lá. Pai, te clamamos nesse momento que o Senhor fale através do Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, Deus, que os nossos corações estejam abertos, nossa mente atenta para ouvir a Tua voz. Que o Senhor esteja transformando as nossas vidas, transformando, Senhor, nosso coração em pé, um coração de carne, disposto a obedecer a Tua vontade. Faz o Teu querer nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Diz assim, Mateus 22, a partir do versículo 41. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. Jesus perguntou: então como é que Davi, pelo Espírito, chama Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo de seus pés? Portanto, se Davi o chama Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra, e a partir daquele dia ninguém mais ousou fazer perguntas. Até aí. A gente chegou no fim dos debates de Jesus com os líderes religiosos. Por 3 vezes Jesus foi indagado pelos líderes religiosos acerca da lei, acerca da interpretação, acerca da ressurreição, acerca dos impostos. E nas 3 vezes Jesus respondeu de que forma? Ele respondeu mal ou respondeu bem? Respondeu bem. Nas 3 vezes ele deixou as pessoas sem palavras. Elas não tinham que responder a Jesus. E agora é a vez de Jesus perguntar. Por 3 vezes Jesus foi questionado. Agora Jesus vai questionar. E a ideia aqui do texto é que eles ainda estão lá no templo, as pessoas estão ao redor de Jesus e os fariseus estão reunidos ali junto com Jesus também. Antes, quando Jesus pregava no campo, nos lugares, os fariseus meio que ficavam meio de longe, misturados na multidão, né? Faziam alguma pergunta para Jesus assim de longe, né? Para Jesus responder. Só que agora Jesus está, vamos dizer assim, no território deles, né? No templo. Ali é eles que mandam. Então eles estão reunidos, eles estão juntos para tentar pegar Jesus em alguma coisa. Só que eles não conseguem, né? A pergunta que Jesus faz aqui no texto não é uma pergunta difícil para um judeu responder, ainda mais para um mestre da lei, né? Para um conhecedor da lei. De quem o Cristo é filho? Não é essa a pergunta? O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? E eles respondem logo de cara, não respondem? Não precisa nem pensar. Ele é filho de Davi. Essa interpretação a respeito do Messias, de quem que ele era filho, era quase que uma unanimidade entre os estudiosos da época. Jesus fez uma pergunta que ele já sabia a resposta que
Mas a pergunta de Jesus não termina por aí. Ela continua. E a pergunta que ele faz a seguir é uma pergunta para deixar ele sem palavras. E aqui uma coisa interessante que Jesus pergunta é: de quem que ele é filho? Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eram responsáveis por levar o povo para mais perto de Deus, para ensinar o povo, para guiar o povo no caminho de Deus, na interpretação da lei, daquilo que eles deveriam fazer para agradar a Deus. Mas como Jesus já falou em vários momentos, eles estavam fazendo exatamente o contrário. E uma das responsabilidades dos líderes religiosos era apontar o Messias quando ele aparecesse. Reconhecer o Messias. Reconhecer a Cristo. Só que Jesus veio, e o que eles fizeram? Não apontaram para Jesus como Messias. Não reconheceram que Jesus era o Messias. E agora Jesus coloca eles numa encruzilhada, porque ele faz uma pergunta a respeito do Messias que eles não sabem responder. Mas eles não deviam reconhecer o Messias? Então como que eles podem reconhecer o Messias se eles nem sabem responder uma pergunta tão simples? E a pergunta que Jesus faz, ele faz usando o Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele fala que quem disse isso foi Davi, né? Ele fala no versículo anterior, como é que Davi, pelo Espírito, diz? Aí ele cita o Salmo 110, versículo 1. E o Salmo 110, ele é o salmo mais citado, ou, na verdade, é a passagem do Antigo Testamento mais citada no Novo Testamento. É citada cerca de 27 vezes no Novo Testamento. E o versículo 1 é o versículo mais citado do Salmo 110. Então, dá para a gente pensar que é um salmo muito importante, certo? E no Novo Testamento, Jesus, ele é o primeiro a citar esse salmo. E o Salmo 110, ele já era reconhecido pelos judeus naquela época como um salmo messiânico. Um salmo que diz respeito a Jesus, a Messias. E eles sabiam disso. Os fariseus sabiam que o Salmo 110 se referia ao Messias. E o que o Salmo 110 como um todo diz? Várias coisas. Mas ele basicamente vai falar sobre o poder do Messias, sobre o reino do Messias e sobre a justiça do Messias. Basicamente essas coisas. E o Salmo 110, de todos os salmos messiânicos, ele é o único que é completamente messiânico. Não tem nenhum versículo no Salmo 110 que diga a respeito a Davi. Davi é só o autor do salmo. Mas nada do que está acontecendo ali no Salmo 110 diz respeito a Davi, porque nos outros salmos messiânicos, os versículos que são messiânicos, eles se aplicam tanto ao autor do salmo quanto ao Messias. Por exemplo, o Salmo 22. O que o Salmo 22 diz? Ele tem vários versículos que são messiânicos. Então o Salmo 22 vai falar que o Senhor não deixará que o seu santo sofra corrupção. Isso se aplicou a Davi na época em que ele escreveu o Salmo. Davi estava passando por um momento difícil, porque naquele momento aquele versículo se aplicou a ele. Mas também a gente vê no Novo Testamento
que aquele versículo se aplica também ao Messias. Por quê? Jesus usou esse versículo, né? Em relação ao quê? Lembra? Em relação à ressurreição. Que ele não ficaria muito tempo morto a ponto de o corpo dele sofrer corrupção. Foram 3 dias só que ele ficou morto. Então, enquanto os outros salmos, algumas partes, dizem respeito a Jesus também, o Salmo 110 diz completamente respeito a ele. E ele fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Como assim? Disse o Senhor ao meu Senhor. Estranho, né? Essa linguagem. Lá no livro de Salmos, no Salmo 110, a primeira palavra Senhor desse versículo é a palavra Yahweh, que para a gente virou Jeová, que é o nome próprio de Deus. Então, quando ele fala, disse o Senhor, é o Senhor Deus que ele está se referindo. Ao meu Senhor. Esse segundo Senhor é a palavra Adonai, que também pode se referir a Deus como o Senhor de todas as coisas, o dono de todas as coisas, mas também ela é usada como uma referência a uma pessoa superior à pessoa que está falando. Então, o que Davi está falando aqui? Disse o Senhor Deus ao meu Senhor, alguém que é maior do que eu. Aí ele fala assim: sente-se, ele disse, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O sentar-se à direita é o cargo ou a posição de maior honra que ele pode ter. Dentro do. Pensa numa corte real. Né? O lado direito do rei é a posição de maior honra. E aqui o Senhor está dizendo ao Senhor, que é maior do que Davi: assenta-te à minha direita, que eu faça os seus inimigos, que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. Que é o quê? Um sinal de humilhação, de submissão, né? E também de autoridade, né? Está dando essa autoridade para pisar sobre os inimigos. Lá no Salmo 110, ao invés de colocar os teus inimigos sobre os seus pés, debaixo dos seus pés, ele fala: até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O que você faz com o estrado? Coloca o pé, né? Na verdade, o estrado é aquele banquinho, sofazinho que você coloca o pé para descansar, né? Não sei se vocês já viram, tem algumas igrejas que nos bancos tem estrado. Já viram? O banco da frente tem estrado atrás, para quem está sentado atrás colocar o pé. Aquilo ali é o estrado. Em alguns lugares, por exemplo, quando o rei ele saía do palácio, ele ia para algum lugar, eles não ficavam levando estrado, porque era uma coisa a mais para levar ainda. Então, quando o rei estava cansado, muitas vezes o que acontecia é eles pegavam um escravo ou um servo bem humilde e eles colocavam o escravo sentado no chão na frente do rei, para o rei colocar o pé em cima dele. Ele servia como estrado para o rei. Isso era muito comum. Vários reis da história fizeram isso. Usaram pessoas como estrado porque não tinha banquinho para eles. Então, é um sinal de humilhação para quem serviu de estrado, mas um sinal de honra para quem está colocando os pés ali. E aí a pergunta de Jesus no versículo 45: portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi?
Salmo é uma referência ao Messias. Então, como é que é esse negócio? Se Davi, que foi o maior rei de Israel, chama o Messias de Senhor, quem que é esse Messias que é maior que o rei Davi? Como que ele pode ser maior que o rei Davi se ele é descendente de Davi? E na cultura da época, um filho nunca poderia ser maior que o pai, enquanto o pai estivesse vivo. Ele poderia fazer coisas maiores que o pai, mas mesmo assim ele ainda tinha que responder do pai dele, mesmo depois de casar. Então, que negócio é esse? Como é que o descendente de Davi vai ser maior do que Davi? E aí eles ficam quietos. O texto termina falando que ninguém podia lhe responder uma palavra, e a partir daquele dia ninguém mais ousou fazer pergunta. Isso é uma humilhação para os fariseus, porque eles deveriam ser capazes de responder uma pergunta dessa. Ainda mais no Salmo 110, que é o salmo mais messiânico que tem. Eles eram estudiosos a respeito do Messias. Eles conheciam as passagens, eles sabiam esse salmo de cor. Jesus não precisava citar para eles, mas eles não souberam responder. E qual que é a resposta para essa pergunta? Qual que é a diferença do Messias para Davi, que faz com que o Messias seja superior a Davi? E a resposta para isso é que, além do Messias ser filho de Davi, ele é filho de Deus. É uma dupla filiação. Ele é filho de Deus e filho de Davi. Ele é filho de Davi e filho de Deus. Lembra que a gente sempre fala? Jesus é 100% Deus, 100% homem. Mas isso é algo que eles deveriam saber, mas não sabiam. E isso é algo que Jesus já estava falando durante todo o seu ministério, né? Ele falou: eu e o Pai somos um. O Pai que me enviou, eu faço as obras do meu Pai que está nos céus. Eles sabiam tudo isso que Jesus já tinha falado, mas eles não queriam reconhecer. E por isso eles ficam calados. A pergunta de Jesus não é uma negação de que o Messias é filho de Davi, mas é um reconhecimento, ou uma exigência do reconhecimento que as próprias Escrituras ensinam que o Messias é muito mais do que o filho de Davi. E existem diversas passagens sobre isso. Em Isaías, em Jeremias, nos próprios Salmos, eles falam sobre o Messias, o que seria o ministério do Messias, como seria o ministério do Messias. E agora a gente vê que aqueles que se achavam os mestres, que porque estudaram na escola do fariseu fulano de tal, estudaram na escola do saduceu fulano de tal, estudaram não sei aonde, que eram os maiorais, que perguntaram para Jesus: com que autoridade você ensina essas coisas? Quem foi que te ensinou essas coisas? E agora Jesus, que para eles era um Zé Ninguém, era alguém que não tinha estudo, que veio lá de Nazaré, uma cidadezinha no meio do nada, com uma simples pergunta, calou todos eles. Sabe por quê? Porque ninguém consegue
superar a sabedoria de Jesus. Ninguém consegue enganá-lo, ninguém consegue desviá-lo do seu ensino, ninguém consegue encontrar um erro nele. Por quê? Porque Ele é o mestre dos mestres, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Não existe nada e nem ninguém que se compare a Ele. Eles estavam tentando enganar o próprio Messias e não reconheciam que Ele era o Messias. Todas as vezes que Jesus respondeu com sabedoria, todas as vezes que Jesus respondeu com a verdade, toda vez que Jesus questionou, eles foram humilhados e ainda assim não reconheceram que Jesus era o Messias. Não parece absurdo quando a gente pensa dessa forma? Eles estavam face a face com o Messias e não reconheceram. Veio para que eram os seus e os seus não o receberam. Eles deveriam estar apontando Jesus como Messias. Eles deveriam reconhecer a sabedoria, o poder, a majestade, a grandeza de Jesus e não reconheceram. Mas a todos quanto receberam, a saber os que creem no seu nome. Esses homens foram humilhados no seu conhecimento, mas eles assim, eles não se arrependeram dos seus pecados, não reconheceram Jesus como Senhor. A gente não sabe se depois da ressurreição de Jesus, depois que o Espírito Santo desceu, se alguns desses homens aqui se converteram. A gente sabe lá em Atos, através dos escritos de Paulo também, que muitos fariseus converteram, muitos saduceus, muitos mestres da lei se converteram por causa do testemunho dos apóstolos, do testemunho de Paulo. Mas a gente não sabe se algum deles é esse aqui, estavam nesse momento. E é interessante pensar também que foi um fariseu, mais para frente, anos depois, que citando essa mesma passagem, mostrou que Jesus é o Messias, que foi o apóstolo Paulo. Ele que perseguiu a igreja, ele que também negou que Jesus era o Messias, depois da sua conversão, demonstrou com o mesmo texto que Jesus é o Filho de Deus e o Filho de Davi, cumprindo todos os requisitos para nos dar salvação. Quando Jesus questiona os fariseus aqui, é para mostrar que eles são incapazes de reconhecer o Messias, mesmo que ele estivesse na frente deles. Que era exatamente o que estava acontecendo. O Messias estava na frente deles e eles não o reconheceram. Quando eles perguntam para Jesus com que autoridade você ensina essas coisas, Jesus não responde para eles. Ele faz uma outra pergunta. Mas se vocês responderem o que eu vou perguntar, eu falo com que autoridade eu faço essas coisas. E uma pergunta simples com relação a João Batista, eles também não souberam responder. Mas a gente vê lá em Mateus 28, o texto um pouquinho antes do que a Lili leu. Um versículo antes, na verdade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, livre, fazer discípulos de todas as nações. Toda autoridade. Com que autoridade que Jesus ensinava essas coisas? Autoridade dele mesmo. Autoridade dada pelo Pai, para realizar tudo aquilo que ele realizou. O nosso Deus, nosso Senhor Jesus, não pode ser enganado, não pode ser menosprezado, não pode ser não pode ser envergonhado, porque é Ele que está sentado à direita do trono de Deus
os inimigos sentados aos pés dele. Não existe maior, não existe melhor do que o Senhor Jesus. Amém? Chama o grupo de louvor aqui, que a gente vai cantar novamente.
O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é majestoso. O Senhor é muito mais daquilo que a gente pode imaginar. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente falar, tudo aquilo que a gente fizer, não vai ser comparado com a tua majestade, Senhor. Mas nós queremos ver a Ti pessoalmente, desfrutar da Tua glória, desfrutar da Tua presença, reconhecer, Deus, a Tua majestade. Pai, no nome de Jesus, que esse tempo seja logo. Maranata, venha, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a compaixão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós e todo o povo de Deus espalhado por toda a face da